Bom dia a todos, primeiramente. Que o Senhor esteja com cada um de vocês, com cada uma dessa pessoa que vai assistir agora esse ao vivo, com cada uma dessas pessoas que vai assistir essa live gravada. Estamos indo para mais um dia de propósito. Que o Senhor possa nos abençoar grandiosamente, ricamente, em nome de Jesus, tá? Hoje a gente vai estudar capítulo 12, certo? De Provérbios. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, nos conduzir nesse estudo e que traga muito conhecimento para cada um de nós, tanto para mim, quanto mais eu leio e aprendo e passo, e mais vocês vão aprendendo do Senhor. Amém? Eu vou agora orar por vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, Jesus, eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças por todas as coisas que o Senhor tem feito, mesmo sem entender, Pai. Eu continuo confiando em Ti. Eu continuo confiando que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus, abençoa esse estudo. Conduz esse estudo, Senhor. Agora abençoa cada pessoa que vai participar. Cada pessoa que vai tirar o tempo dela, Senhor, para dedicar ao Senhor. Para dedicar a aprender mais do Senhor, Pai. Abençoa grandiosamente. Que elas não sejam só ouvintes e leitoras da Tua palavra, mas que elas sejam realmente praticantes. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar. Capítulo 12, versículo 1. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Ou seja, esse versículo está enfatizando que é importante, certo? É importante amar a repreensão do Senhor. Porque aquele que é sábio, quanto mais ele é repreendido pelo Senhor, mais ele tem conhecimento. Então ele ama. Ele ama quando o Senhor repreende, porque cada vez que o Senhor repreende, é uma forma de aprender e de conhecer, de ter mais conhecimento. O tolo não, ele não gosta de ser repreendido. Uma pessoa tola, quando ela vive num caminho, pecaminoso, um caminho errado, um caminho que não agrada ao Senhor, quando o Senhor vai a corrigir, ela não gosta. Ela não ama a repreensão do Senhor. Ela sempre quer estar certa, o tolo sempre quer estar certo. Então, quando o sábio ele é repreendido, ele é disciplinado, ele obtém conhecimento. Ele tem crescimento diante disso. E já quem rejeita a correção é um ato de tolice extrema, que o impede de ter um aprendizado e aprimorar, e se aprimorar. Ou seja, tem uma correção, eu vou aprender com essa correção e eu vou aprimorar cada vez mais o meu entendimento, o meu conhecimento para que eu não faça isso. Só que para o tolo, ele não quer ser disciplinado por Deus. Então que hoje nós digamos ao Senhor, Senhor, eu quero ser disciplinado pelo Senhor, quando for necessário, porque eu sei que isso vai gerar crescimento em mim. Eu sei que isso vai gerar algo bom em mim, certo? Versículo 2. O homem bom obtém favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Ou seja, as pessoas que praticam o bem atraem o favor de Deus, em contraste com aqueles que não têm intenções maliciosas, não têm intenções boas, têm intenções maliciosas. Ou seja, o Senhor detesta, o Senhor não se agrada com essas pessoas, o Senhor condena esses atos. E quando fala do favor de Deus, ou seja, é quando a pessoa é abençoada pelo Senhor. É quando a pessoa tem a proteção e a provisão e a orientação da presença do Senhor, como resposta à sua conduta correta, sincera, coração disciplinado, que ama a disciplina do Senhor. Então tem o favor do Senhor, tem sua proteção, tem sua aprovação, tem o seu cuidado. Diferente da pessoa ímpia, que o Senhor, ele detesta, ele condena quem planeja maldades. Versículo 3. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desraigar o justo. Ou seja, no terceiro versículo ele está dizendo que a maldade ela pode proporcionar sucesso temporário, um sucesso muito temporário, mas quem tem base sólida, quem tem base sólida já é justo, ou seja, firmado nos princípios corretos e tem uma conduta, correta, ou seja, essa pessoa está segura, ela é inabalável.
porque o Senhor está com ela e faz com que isso aconteça, né? A sua proteção está com ela, ela vai se tornar uma pessoa inabalável. Mas Thaís, inabalável é a forma de que nada vai abalar essa pessoa? Inabalável da forma que eu falei, que quando vier consequências ou alguma coisa ruim sobre ela, o Senhor vai estar ali a sustentando, vai estar ali assegurando, certo? E vemos a bondade do Senhor. Vemos o Senhor nos sustentando em momentos muito difíceis, que a gente já olha e diz assim, eu não conseguiria estar assim, se não fosse o Senhor. Porque o Senhor, ele nos guia, ele nos segura, ele nos protege, ele nos firma, independente da situação, faz com que isso não nos abale. Certo? Que a gente se mantenha firme, independente da circunstância da situação que estamos. Versículo 4. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em seus ossos. Ou seja, esse versículo 4 ele está enfatizando que uma mulher exemplar é a coroa do seu marido. E quando eu falo coroa, gente, é remetendo ao quê? É remetendo à honra. Uma mulher exemplar, ela é a honra do seu marido. O seu marido é admirado pela conduta dessa mulher. É uma mulher sábia, é uma mulher sábia, é uma mulher estrategista, é uma mulher que comanda, é uma mulher que ordena, sabe? Então, essa mulher ela é a coroa do seu marido, é o brilho, sabe? É o brilho dos olhos desse marido. Então, uma esposa virtuosa é uma honra e glória para o marido, mas uma que age de forma vergonhosa causa dor e sofrimento ao seu relacionamento. Ou seja, essa mulher que age de forma vergonhosa, eu vou colocar 2 caráteres aqui para vocês, certo? Primeiro, o caráter de uma mulher que é uma esposa sábia e exemplar, que é casada, que honra o seu lar, que está debaixo da ordenança do Senhor, que faz de tudo para honrar o Senhor, porque ela fez uma aliança com Cristo diante de um altar, certo? Honrando, protegendo, né? Honrando a sua fidelidade, honrando a sua fidelidade ao seu esposo. E temos aqui em vergonha, que é o quê? A mulher que não quer estar dentro da palavra do Senhor, a mulher que sempre faz aquilo que é vergonhoso para o seu marido. Ou seja, temos 2 condutas aqui, uma mulher sábia e uma mulher tola. Essa mulher aqui quer viver uma vida de solteira. Ela casou, mas mesmo assim ela quer viver uma vida de solteira. Quer estar em festa, quer estar se acompanhando com pessoas que são solteiras, quer estar fazendo tudo que uma pessoa solteira faz, porém ela tem um compromisso com a pessoa e ela não honra. E esse esposo sempre chega nos ouvidos dele do que? Olha, tua mulher estava em tal festa. Olha, tua mulher estava fazendo isso assim, assim, assim. Olha isso assim. E isso vai causando vergonha ao seu esposo. Vai causando algo que não é bom. Porque essa mulher não está preocupada em edificar a sua casa, em edificar o seu lar. Porque a palavra fala que a mulher sábia ela edifica, mas a tola ela destrói. Então a tola ela começa a destruir o seu lar conforme as suas ações, certo? E a sábia não, ela começa a edificar cada vez mais o seu lar. O seu marido, ele é honrado pela conduta dessa mulher. Diz, nossa, que mulher sábia. Olha como o fulano casou com uma mulher de honra, uma mulher temente ao Senhor. Casou bem, teve um casamento abençoado porque ele casou, ó, dentro da vontade do Senhor, e essa mulher é uma mulher de honra e exemplar. Não casou com uma tola, casou com uma mulher sábia. E eu vou falar aqui algumas características fortes da mulher que é sábia, né? Uma esposa que tem caráter, né, forte, digno e moral elevado, ela é sábia, ela é uma mulher amorosa, ela é uma mulher confiável, ela age com bondade, né? Refere-se também a atitudes de desonra que trazem vergonha, como deslealdade, irresponsabilidade ou conduta moral, né? Uma má conduta moral. Então, a podridão dos ossos desse marido, que sugere aqui como a palavra fala, que é como um câncer para os seus ossos, é algo que sugere uma profunda tristeza, que corrói por dentro, causando grande dor e sofrimento, afetando a paz, a felicidade desse lar, afetando também o emocional desse marido, o físico desse marido. Então, uma esposa assim é comparável a uma doença que desgasta aos poucos. Cada vez que se passa mais, ela vai desgastando o seu relacionamento, seu marido, trazendo tristeza, trazendo insatisfação, trazendo desgosto. Não traz algo bom para dentro do seu lar, certo? E olha, uma boa esposa, uma mulher virtuosa, ela tem coragem de confrontar o seu marido quando ele não age de formas corretas ou em situações, sabe? Ela tem coragem de dizer o que as outras pessoas não têm coragem de dizer. Ela confronta dentro da sua sabedoria, ela abre os olhos desse marido. Ela diz, olha, meu filho, não faça isso. Vamos por tal caminho. Olha, escolha essa estratégia aqui que vai dar certo. Ela tem coragem de falar o que as outras pessoas não têm coragem de falar.
uma esposa sábia. Já uma esposa que envergonha o outro, ou seja, leva uma conduta de uma vida de solteiro, não tem olho para o seu lar, sempre é motivo de vergonha para o seu marido e sempre ela está inclinada para fazer o mal. Sempre está inclinada para fazer o mal. Sempre está inclinada para fazer aquilo que não é correto. Certo? Eu espero que tenha ficado bem claro. Versículo 5. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Ou seja, os justos planejam de forma honesta e justa, pensando sempre em alguma forma de ajudar, né? Buscando sempre o bem, não só para ele, mas para os outros também. E os conselhos dos ímpios são enganosos e levam à destruição. Eu vou citar aqui para vocês alguns conselhos que muitos de nós já ouvimos falar algum dia vindo de boca de pessoas ímpias, tá bom? Ninguém vai descobrir. Não tem problema. Olha, faz isso, ninguém vai descobrir, não. Tem problema, não. Ei, rouba isso aqui. Pega um bombom escondido. Pega aqui essa roupa e sai. Entra na Americanas e rouba só um bombonzinho. Ninguém vai ver, não. Não tem problema, não. Mas tem uma pessoa que vê. Tem uma pessoa que pode denunciar você. E além disso, existe Deus. Que independente de que as pessoas humanas elas não vejam com seus olhos, o Senhor ele contempla todas as nossas ações lá de cima. E lembre-se, plantamos, colhemos. Plantamos, colhemos. Existe o dia do plantio, existe o dia da colheita. Então, cuidado com o que você está plantando hoje, tá bom? Outro tipo de conselho. É só uma pequena mentira. Não vai fazer mal a ninguém, não. Mentira pequenininha. Besteira, menina. Não vai fazer mal a ninguém, não. Ninguém vai saber. Pouca coisa, mentirinha aqui. E o que é que o Senhor nos alerta sobre essa palavra? Que Ele ama aqueles que são verdadeiros. Mas Ele detesta a mentira. Então, se eu amar o Senhor, como eu digo amar a Deus e eu quero praticar a mentira, por mais pequena que seja? Eu não posso compactuar com isso. Dentro da minha boca tem que sair verdades, palavras de verdades. Não mentira. Por mais pequena que seja, escolha a verdade. Porque cada vez que você escolhe a verdade, você está escolhendo honrar o Senhor. Você está escolhendo honrar os seus mandamentos, guardar os seus princípios em seu coração e praticá-los. Certo? Outro conselho. Todo mundo faz isso. Não tem problema. Ai, mas todo mundo trai. Não tem problema trair. Sua esposa vai aceitar. Homem hoje em dia é com mais de uma mulher. Não tem problema, não. Tem problema, sim. A traição, ela causa cada vez mais consequências graves para a sua vida espiritual, para o seu relacionamento. Então, é algo que vai só acumulando maldição, maldição, maldição. Então, tem problema. Não ouça o que o ímpio fala de que ai, todo mundo faz isso, vamos fazer também. Não. Tenha sabedoria, tenha discernimento. Peça ao Senhor, derrama sobre a minha cabeça, sobre a minha mente, sabedoria e entendimento. Para mim entender o que te agrada, o que não te agrada. Para mim não ir pelo conselho dos ímpios, porque eu só vou me destruir. Porque esse caminho aqui que o ímpio te diz, esses conselhos aqui, eles só vão te levar à destruição. Então acorda, pelo amor de Deus, e viva aquilo que o Senhor te chamou para viver. Caminhe no caminho de retidão e de justiça, tá bom? Provérbios 6. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Ou seja, os ímpios usam suas palavras para prejudicar e enganar, mas os justos falam com sabedoria, proporcionando salvação e livramento. Ou seja, quando o justo fala, quando ele abre a sua boca, entenda que uma pessoa sábia, ela não vai chegar dando pitaco na sua vida, certo? Ela vai esperar você ir até ela e pedir orientação, tá bom? Nenhuma pessoa sábia vai chegar, olha, faz assim, assim, assado, nenhuma pessoa sábia ela vai chegar assim pra você, tá bom? Então, dentro das palavras de uma pessoa sábia, há sabedoria. E quando há sabedoria, vai te proporcionar salvação e livramento, ou seja, vai trazer clareza para os teus olhos e vai te ajudar a trilhar um caminho que tu vai enxergar. Eu estou indo por esse caminho aqui porque fui me aconselhar com uma pessoa sábia e ela me instruiu isso, então eu vou por esse caminho aqui porque vai dar certo. Ou seja, tá trazendo uma salvação e livramento. Porque se eu não abrir minha boca e ir até uma pessoa sábia, pedir orientação, pedir um conselho, eu vou o quê? Vou deixar ser prejudicada pelas palavras do ímpio e vou me deixar ser enganada. Porque se eu tenho uma pessoa sábia para me aconselhar e uma pessoa ímpia, eu vou uma pessoa sábia. Sabe por quê? Vamos supor aqui que você está passando por um problema.
E você vai para uma pessoa ímpia que ela não tem conhecimento. Eu vou dar um ênfase aqui a algo bem ruim que pode acontecer no relacionamento. Vamos supor que é a questão da traição, tá certo? Acontece uma traição, né, dentro ali daquele contexto daquele relacionamento, e você vai se aconselhar com a pessoa ímpia. O que essa pessoa ímpia vai fazer pra você? Vai dizer, pague na mesma moeda. Aí se você for traída, traia também. Mas não ela vai vir conta o quanto seu corpo vai ficar sujo, o quanto isso vai ficar ruim perante o Senhor, certo? E quando eu falo questão de traição, não vamos só frisar o matrimônio, tá bom? Vamos frisar a amizade, vamos frisar relacionamentos corporativos, certo? Então, uma pessoa que não tem sabedoria, ela vai te ajudar a te instruir num conselho desse. Ai, se você foi trair, se você foi enganado, engane também. Ai, se te roubaram, roube também. Ai, se te maltrataram, maltrata também. Mas uma pessoa que é sábia, não. Ela vai te orientar o quê? Pagar o mal com o mal? Não, porque a palavra nos orienta a pagar o mal com o bem. Então, independente se você foi traído em sociedade, se você foi traído em um relacionamento, se você foi traído em uma amizade, não pague mal com mal, tá bom? Ore ao Senhor, peça direção, peça instrução, se aconselhe, se arme para você lutar com essa guerra com armas certas, com armas que vai trazer clareza para os seus olhos e não que vai te levar para um caminho de destruição, tá bom? Versículo 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa do justo permanece firme. Ou seja, aqui está enfatizando esse versículo que tem um contraste, certo? Da pessoa ímpia e da pessoa justa, mostrando que as escolhas e caráteres de cada um desses grupos impactam no seu futuro. Ou seja, se eu sou uma pessoa ímpia, eu vou ser o quê? Eu vou ser derrubada, a minha casa não vai estar edificada na rocha, eu não vou procurar seguir bons conselhos, eu não vou eu não vou amar a correção do Senhor. Então isso vai me levar para um lugar de destruição, certo? Mas aqui está falando que a casa do justo ela permanece firme. Por que ela permanece firme? Porque ela está o quê? Na rocha. Ela está edificando essa casa na rocha, dentro da palavra do Senhor, dentro da instrução do Senhor, do que o Senhor tem falado para ela, do que o Senhor tem orientado ela. Então é uma casa que ela não vai ser derrubada com o vento, certo? Então, tome cuidado para você não ser uma pessoa que está edificando a sua casa na areia, mas sim na rocha, dentro da palavra do Senhor, dentro dos fundamentos dele, tá bom? Versículo 8. O homem é louvado segundo a sua sabedoria. O homem é louvado segundo a sabedoria. Mas quem tem um coração perverso é desprezado. Ou seja, as pessoas sábias são respeitadas, elogiadas por suas atitudes e discernimento, enquanto o coração mau são rejeitados e desprezados. Ou seja, quando a Bíblia se refere ao coração mau, né, ela não está falando apenas de emoções, mas ela está falando de pensamentos, de motivações pessoais. Portanto, uma pessoa de má coração, ela age de maneira errada, porque o seu interior está corrompido. Ou seja, o seu coração está corrompido de maldade. Ele está cheio de maldade. Então, quanto mais maldade há nesse coração, mais suas atitudes, mais os seus pensamentos para com outra pessoa, para com as suas ações vão ser más. Não vão ser algo bom, algo agregável. Elas não vão ser elogiadas, elas vão ser mal vistas. Já o justo não. Eles vão ser elogiados por pessoas sábias, por pessoas que são referência em fazer o bem, em ajudar o próximo e não está olhando só para a maldade, tá certo? Então, o coração do justo, ele é um coração que está cheio e repleto de bem. Não só para ele, mas para com o outro também, tá bom? Versículo 9. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. Ou seja, o versículo 9 fala que é melhor ser humilde, tá bom? E ter o suficiente para viver do que ser orgulhoso e viver na necessidade sem recursos básicos. Ou seja, quando a Bíblia ela fala a palavra orgulho, ela refere-se também à soberba, né? A uma pessoa prepotente, a uma pessoa que não é humilde. Porque uma pessoa humilde,
ela tem o suficiente para viver, ela não precisa estar falando do que, eu sou uma pessoa que tem recursos, uma pessoa que tem isso e aquilo outro, olha os meus bens, olha as minhas coisas. Ela não é. Ela é uma pessoa humilde que ela reconhece, olha, eu tenho isso porque é o Senhor que me deu. Olha, eu tenho isso porque é o Senhor que me sustenta e me faz com que eu tenha isso. Eu batalho por isso e o Senhor me honra. E já uma pessoa que é soberba, né? Ela vai vive necessidade e sem recursos básicos, porque o coração dela, né, é um coração perverso e ele maquina o mal e outra coisa. Além disso, ela finge ser alguém que ela não é. Ou seja, já levando para o outro lado, eu tenho uma pessoa que ela tem e mostra que tem, e eu tenho também uma pessoa que ela tem, ela é humilde e não precisa estar esbanjando tudo. E eu também tenho um outro cenário que eu tenho uma pessoa que é soberba, que ela não tem, mas fala que tem. Que é tipo assim, ela finge ter recursos, vamos supor, eu sou uma pessoa que tem muito dinheiro. E ela fica esbanjando isso. Eu sou uma pessoa que tem muito dinheiro. E você vê só essa pessoa passando necessidade, na humildade. Cadê esse dinheiro que ela tanto fala que tem? Né? Cadê esses bens que ela tanto fala que tem e você vê ela numa vida totalmente diferente daquilo que ela fala? Versículo 10. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Ou seja, a bondade do justo reflete até como ele trata os animais, enquanto os ímpios são cruéis até nas menores ações. Ou seja, o justo, ele é bondoso, o coração dele é bom. Ele cuida dos animais, ele se preocupa com o animalzinho que está na rua, com sede, com fome, então ele bota uma raçãozinha, ele bota uma águazinha para esse animal. Já o ímpio, né, essa pessoa de coração perverso e maldoso, ela o quê? Ela vê o animal, ela maltrata, ela bate, ela espanca, certo? Ela pega o animalzinho na rua, coloca preso dentro da sua casa, não deixa esse animalzinho mais sair, mas tem uma vidazinha. Pega um passarinho, coloca trancado dentro de uma gaiola e deixa esse passarinho passar fome, sede, sabe? Então o ímpio, nas pequenas ações dele, você vê maldade, tá bom? Enquanto o justo, nas pequenas ações também você vê bondade. Versículo 11. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Ou seja, o trabalho diligente, gente, que fala aqui na Bíblia, é aquele trabalho que você trabalha com gosto, que você acorda cedo e você dá o seu melhor, que você vai à luta, que você, arregaça a mão de embora, eu vou fazer agora, eu vou fazer o que precisa ser feito. É 5 horas da manhã, não tem problema, 5 horas da manhã eu tô acordada aqui, eu vou trabalhar, eu vou pra luta, e o Senhor, Ele vai honrar, porque o trabalho dessa mão, ela vai trazer fartura de alimento, ou seja, quanto mais essa pessoa está trabalhando, mais ela vai ter um retorno de provisão, de como pagar, né, as suas dívidas. Mas já quem persegue as ilusões, ou seja, mostra uma pessoa que ela não é sábia, que também mostra assim uma pessoa que também é preguiçosa e que falta sabedoria, ela não vai gerar resultado nenhum. Sabe por quê? Porque ela fica assim, tal dia eu vou comprar um carro. Eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, tal dia eu vou comprar tal coisa. Ou então, não refere-se também só para bem materiais, né? Vamos aqui, tal dia eu vou comprar tal curso para me poder crescer mentalmente, né? Crescer a minha mente, alavancar a minha mente. Certo, mas o que essa pessoa que está correndo atrás de fantasia vai fazer para que ela consiga alcançar isso? Ela não faz nada, ela só fica pensando, analisando a fantasia de quando ela for rica, de quando ela for próspera, mas ela não está trabalhando diligentemente para que isso possa acontecer. Lembre-se que cada ação, ela gera uma reação. Então, se eu trabalho, se eu acordo cedo, se eu me esforço, isso vai gerar frutos, vai gerar recursos, vai gerar portas, vai gerar algo bom, tá bom? Agora, se eu vivo só atrás de fantasia, eu tô correndo só atrás de vento e nada vai ser gerado sobre a minha vida. É só fantasia. E eu não vou conseguir conquistar nada, isso não vai agregar nada sobre a minha vida. Tá bom? Versículo 12. Os ímpios cobiçam os despojos tomados pelos maus, mas a raiz do justo floresce. Versículo 12. Os ímpios invejam os ganhos ilícitos, enquanto os justos, enraizados na integridade, florescerão e prosperarão de maneira legítima. Ou seja, o ímpio ele tem inveja daquelas pessoas que jogam o jogo do triguinho.
certo? As pessoas que jogam o jogo do tigrinho hoje em dia, que conseguem coisas fáceis, ganhos fáceis, de maneiras fáceis, sempre por esse lado. Ah, ela tá jogando aquele jogo do tigrinho, tá ganhando muito, eu queria ganhar também, não sei o quê. E sabem de maneira ilícita. Por quê? Muitos desses jogos, tem pessoas que não jogam de forma consciente e acabam perdendo seus bens, acaba perdendo seu dinheiro, porque aquilo se torna tão viciante, tão viciante, tão viciante, que a pessoa entra dentro de uma dependência e essa dependência leva ele à ruína. E o ímpio inveja isso, inveja esses ganhos ilícitos, em ganhos que não são feitos de forma honesta, ou seja, pessoas que vendem o seu voto. Ai não, porque eu sou uma pessoa tão necessitada, eu preciso vender o meu voto. Tu tá vendendo o destino do teu país por 50, 100 reais. A atitude de uma pessoa corrupta num governo, a população toda vai sofrer. Ai, mas eu vendi por 50 reais. Eu tava precisando do meu gás, não sei o quê. Que mentalidade medíocre é a sua. Certo? Porque você caminha para um lado que não é que agrada o Senhor. Tá bom? E que você tome consciência na sua vida hoje, no dia de hoje, sobre isso. Então, o justo não. Ele, por mais que ele veja uma pessoa ganhando licitamente, eu tô vendendo meu voto, eu tô jogando jogo do tigrinho, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. O justo não, ele foca no que é seu, andar no caminho íntegro e correto. E aqui a palavra fala que eles vão ser como uma raiz que floresce, certo? É como uma raiz que floresce de maneira próspera, de maneira íntegra, de maneira justa e correta. Tá bom? Então você veja que ir pelo caminho que é ilícito não é algo bom. E sim você manter naquilo os mandamentos do Senhor, trabalhe, se esforce, que você vai conseguir ganhar a sua hora, a sua recompensa ela vai chegar, porque você está plantando trabalho. Você está plantando seu esforço todo dia, do seu trabalho de acordar cedo de manhã e trabalhar e ir para a luta. E você está fazendo o que é correto e o que agrada ao Senhor. Tá bom? Então não vá invejar quem ganha nisso não, pelo amor de Deus. 13. O mal se enrenda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Ou seja, por que o justo não cai nessas dificuldades? Porque os ímpios acabam sendo pegos pelas suas próprias palavras maidosas. Ou seja, o ímpio, ele fala demais. E quando ele fala demais, ele acaba falando mal do outro, ele acaba revelando coisas que não é para ser revelada. E quando essa pessoa que escuta, ela vai o quê? Ela leva para outra. E aí ela leva para outra, a outra fica sabendo, e aí começa a discussão com o outro que falou do outro, que não era para ter falado aquilo, e começa aquela discussão, aquela picuinha toda. Por quê? Porque o ímpio ele não tem sabedoria, ele tem falta de sabedoria, falta de juízo na cabeça dele. Mas enquanto o justo, ele guarda as suas palavras, ele guarda as suas ações, são ações corretas, eles evitam problemas porque ele tem sabedoria. Sabe por quê? É hora de falar isso? Não, não é hora de falar, é hora de eu calar. O sábio, ele se cala. Ele não tem aquela boca de tagarela que fica falando, não. Ele sabe a hora de falar, ele sabe a hora de agir, ele sabe o tom de falar, ele sabe usar a comunicação assertiva. Certo? Mas o ímpio não. O ímpio não tem controle da sua boca, ele vai falando, isso só causa contenda, dissemina o ódio, sabe? Causa algo que não é bom. Já o sábio não, ele tem sabedoria de saber calar, de saber ouvir, de pensar, de será que isso está mesmo certo? Será que é a hora mesmo certa de falar? Então, sabe, ele não cai em dificuldades como essa de confusões porque ele é uma pessoa sábia. Ele usa a sua mente e usa a sua sabedoria que vem do alto do Senhor, do alto dos céus, para a sua vida, para poder guiar e saber as instruções corretas e certas da maneira certa como ele deve agir. Por isso que ele não cai em dificuldade de contenda ou confusão. Versículo 14. O fruto da sua boca, do fruto de sua boca, o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Ou seja, o 14 está falando nesse versículo, ele fala sobre duas coisas principais: o poder das palavras e o resultado das nossas ações. Trazem frutos, ou seja, se são frutos bons ou frutos ruins. E o que falamos e fazemos retorna para nós de forma recompensadora. Ou seja, se eu falar algo bom, se eu falar algo que ajuda essa pessoa, algo que edifica essa pessoa, isso é algo bom. E esse algo bom vai retribuir de volta para você porque você está sendo uma pessoa edificadora. Então, quando você passar por um momento difícil, vai vir uma pessoa que vai te edificar.
O Senhor manda, o Senhor cuida de nós, tá certo? Mas eu quero deixar só uma observação aqui para você hoje, que se sua recompensa ela será boa ou mal. Se você tem sido uma pessoa de frutos bons ou de fruto mau, porque as consequências das nossas palavras elas geram isso. Então, as suas palavras têm sido palavras boas, palavras edificantes. Você tem guardado a sua boca para não falar algo ruim, algo perverso? Ou será que você tem abrido a sua boca e não tem friado a sua língua, destilado o ódio, destilado a contenda contra os irmãos, que é algo que o Senhor abomina e detesta? Cuidado, porque tudo que plantamos, colhemos. Então, precisamos estar atentos se vamos colher coisas boas ou coisas ruins. Então, escolha colher coisas boas. Então, plante coisas boas hoje. Vigie a sua língua, vigie as palavras que saem da sua boca. Seja uma pessoa que edifica, para você ter bons resultados, bons frutos, uma vida abençoada, uma vida próspera, sabe? Como pastos verdejantes, como árvore que ela floresce, sabe? Dar o seu fruto, tá bom? Vamos agora para o versículo 15. O caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve os conselhos. Ouve os conselhos. Ou seja, o tolo pensa sempre que está certo. Sempre. Sempre ele vai pensar que ele está certo. O tolo ele tem sempre essa dificuldade de aprender com a repreensão, de entender que os seus atos nem sempre estão corretos, sabe? Ele sempre, olha, eu estou certo, estou dando a razão, ai, quero ver não, lá, não quero ouvir o seu conselho. E isso vai levar ele para um caminho de destruição. Porque em vez dele ter sabedoria, com quem já é sábio, com quem já tem experiência, ele não quer ouvir. Ele sempre quer estar certo. Mas os sábios, eles são humildes e estão sempre dispostos a ouvir os conselhos dos outros para tomar decisões mais assertivas. Ou seja, quando uma pessoa sabe ela vai tomar certa decisão, ela chega para outra pessoa e fala, olha, o que você achou disso? Mas uma pessoa sabe, tá bom? Pelo amor de Deus, não vai atrás de uma pessoa rica, não. Chega para um pastor, chega para alguém que é uma referência de fé, uma referência de vida. Olha, eu quero tomar tal ação assim. Você acha que isso vai dar certo? Você acha que isso vai gerar algum benefício, algo de bom e tudo? E aí ela vai estar disposta a ouvir, ela abre o coração dela para ouvir aquilo e ela acatar e colocar em prática. Porque entenda que a sabedoria ela é o quê? Você escuta, você aprende e você coloca em prática. Tá bom? Então, a pessoa que ela sabe, ela vai estar sempre disposta a ouvir, sempre com humildade e o coração aberto para ouvir a repreensão do Senhor, para ouvir conselhos que instruam ela a ter mais uma decisão mais assertiva em sua vida. E o ímpio não, o ímpio sempre vai ficar naquela certeza dele de que está certo e ele não está certo, não. Versículo 17. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras, ou seja, aquelas pessoas que falam a verdade promovem justiça, enquanto a testemunha falsa causa engano e injustiça. Ou seja, temos uma pessoa que é uma testemunha correta, que ela não aceitou suborno para ela ir diante de um tribunal falar algo que é mentira para condenar algo complicado de outra pessoa. Temos uma pessoa que é uma testemunha que é correta, que é uma pessoa que viu algo e está ali, olha, eu preciso de você para que você possa me ajudar com algo. Olha, você viu que tal dia fulano fez isso? Realmente eu vi você fazendo isso e tudo mais. Então procure se corrigir, procure se consertar. E não uma testemunha que ela é paga para propagar mentiras, para falar mentiras para prejudicar a vida do outro. Ou seja, quando fala em a testemunha da pessoa honesta, é uma testemunha que é uma testemunha verdadeira, que é uma testemunha que vai ajudar a pessoa a revolucionar alguma coisa. A testemunha da pessoa que conta mentiras só vai prejudicar, mas entende que essa pessoa que está causando esse engano e essa injustiça, ela vai sofrer as consequências. Porque é o que eu falei, se plantamos coisas boas, colhemos coisas boas. E se plantamos coisas ruins, colhemos coisas ruins. Se ela está vendendo, né, essas palavras, esse argumento falso, ela vai colher. Vai vir as consequências sobre a vida dela, sobre esses atos que ela está fazendo nesse exato momento da sua vida. Versículo 18. Eu acho que eu pulei algo, gente. Foi o 16. O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora os insultos. Ou seja, o tolo ele se ofende facilmente, ou seja, ele demonstra a sua raiva. É tipo assim, chegou uma pessoa e começa uma discussão, ai, você é burro,
A pessoa que é tola, por quê? Não sei o quê. Já começa a se estressar e deixa a sua raiva assim, ó, explicitamente, sabe? Perde o controle emocional, já começa a querer agressão e tudo mais. Mas já a pessoa sábia não. Ela ignora esses estudos. Sabe por quê? Porque o sábio, ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele anda no caminho de justiça. Ele sabe o que realmente ele é. Porque a sua mentalidade, ela tem conhecimento para isso. Ou seja, se uma pessoa chamar outra de burra, ou chamar uma pessoa sábia de burra, ela vai ignorar. Ah, eu não sou isso não. Problema dele, se ele acha isso, problema dele. Eu vou aqui, ó, na minha paz. Ai, que você não presta. Tô nem aí. Então, ignora. Porque ela sabe. Ela sabe que ela é uma pessoa que ela é inteligente, que ela é uma pessoa honesta, que ela é uma pessoa que anda no caminho de retidão. Então, esses insultos, ela só vai ignorando, porque ela sabe que isso não é do caráter dela. Porque ela sabe que ela é uma pessoa justa e correta. Então, ela não... Sabe, só ignora. Então, seja sábio. Se você tem um temperamento quente, colérico ou sanguíneo, controle seu temperamento. Não deixe que as pessoas vejam a sua raiva explicitamente na sua cara quando falam algo que é de ruim. Porque você sabe que você não é uma pessoa ruim. Por acaso, se chega pra você, ei, tu é um ladrão. Eu não sou um ladrão. Você vai se justificar pra ver se você não é um ladrão. Só, deixa. Ah, ele não sabe não, tem nem entendimento, sabe nem o que ele tá falando. Eu vou seguir minha vida aqui. Isso não vai afetar em nada em mim. Então, seja uma pessoa sábia que ignora esses tipos de ataques, esses tipos de situações. Seja uma pessoa que controle sua raiva. Seja uma pessoa sábia. Bom, vamos agora para o versículo 18. Há palavras que ferem com espada, mas a língua do sábio traz cura. Eu amo esse versículo, gente. Eu guardo ele no fundo do meu coração. Eu amo muito, 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 muito. Tem versículos em Provérbios que são chavezinhas, sabe? E quando a gente vai armazenando isso, a gente vai guardando no nosso coração e vai lembrando disso. Sempre. Então, esse versículo 18, ele está enfatizando que palavras impensadas, elas podem ferir como espada, mas palavras sábias têm poder de cura, de restaurar. Ou seja, que sejamos a língua sábia que traz cura pela palavra do Senhor. Que as nossas bocas sejam um canal de bênção e não uma espada que fere o outro, certo? Então, que nós sejamos pessoas de palavras sábias, de palavras que são edificantes, de palavras que trazem, sabe, cura para a alma dessas pessoas. E não palavras que são como espada, que corta, que destrói. Que as nossas bocas sejam usadas para edificação, para cura, sabe, daquelas pessoas que estão tão feridas, que chegam na igreja tão feridas, tão machucadas, para com o nosso próximo, que chega, assim, tem momentos da vida que está tão ferido, tão machucado, que as nossas palavras tragam cura para essas pessoas, que as nossas bocas sejam usadas como instrumento, sabe, dentro da palavra do Senhor, com sabedoria para essa pessoa, para que traga cura, sabe? Para que usamos a palavra do Senhor e que traga esperança para essa pessoa que está passando por momentos difíceis, porque a palavra do Senhor, ela nos renova constantemente. Então, que a nossa boca, ela possa ser um canal de bênção sobre a vida dessas pessoas. E não que usamos nossa língua para propagar mentiras, para propagar fofoca. Eu tenho acompanhado a Semana Unificada na minha igreja e o Senhor, ele tem exortado o povo para um tempo novo de não fofoca, de não intriga, de não picuinha, que precisamos ajudar um outro. Eu preciso do meu irmão. Então, não posso estar destilando ódio, não posso estar destilando a contenda. Eu não posso deixar que o meu coração vai se corromper com tanta coisa ruim. Eu preciso ser a diferença, porque o Senhor está nos chamando para um novo tempo. Precisamos de conserto. Se praticamos fofoca, se falamos mal do outro, se praticamos esse tipo de coisa, precisamos abandonar. A hora do Senhor está sendo chegada a cada dia mais. Então precisamos nos preparar, precisamos que a nossa boca seja boca de edificação. E não um templo imundo de sujeira que propague o ódio e a fofoca. Tá bom? Que da nossa boca saiam palavras de cura e não palavras de como uma espada que fere o nosso próximo. Tá bom? Versículo 19. Os lábios que dizem verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Ou seja, esse versículo está enfatizando o quê? Que a verdade, ela é duradoura, ela é eterna. Quando você fala coisa verdadeira, você fica, no mesmo tempo, essa verdade, ela não vai ser, como é que pode ser, desmascarada, ou vai poder tudo por água abaixo. Não, quando você pratica a verdade, você fala a verdade e você mantém isso é a verdade. Você tá indo
para um caminho que vai permanecer para sempre. Essa palavra verdadeira, ela vai permanecer para sempre. Já a mentira não, ela vai ser descoberta a qualquer momento. Lembra aquele ditado que mentira tem perna curta? Ou seja, ela vai ser desmascarada. A mentira, ela vai ser desmascarada. Se você fala uma mentira, com pouco tempo uma pessoa sabe a verdade. Então, não pratique a mentira, sabe? Se afaste disso, porque o Senhor não se alegra com essa conduta, com esse tipo de caráter, com esse tipo de ação, não. O Senhor, ele se alegra numa pessoa que ela tem uma conduta de caráter verdadeiro, de caráter certo, de caráter íntegro e correto, e que fala a verdade, não que fala mentira, tá bom? Vamos para o versículo 20. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Ou seja, aqueles que planejam o mal têm corações enganadores, enquanto os que buscam a paz vivem com alegria. Ou seja, se eu busco a paz, se eu busco estar dentro do centro da vontade do Senhor, eu vou viver com alegria. O Senhor trará alegria para a minha vida. O Senhor trará a paz para a minha vida. Mas se eu sou uma pessoa que só tem maldade no meu coração, que meu coração é enganoso, eu vou viver amargurada. Eu vou viver cheia de doenças. Eu não vou viver em paz, certo? Nem dentro da minha saúde eu vou ter paz e nem dentro do meu lar. Porque como eu sou uma pessoa amargurada, eu vou viver dentro da amargura, dentro da contenda, proferindo isso, sabe? Mas se eu sou uma pessoa que anda dentro do caminho do Senhor, sabe? E que não promove intriga, que não maquina o mal, eu vou estar em paz, eu vou viver em paz e com alegria, não só paz, mas com alegria. Isso é o que a palavra do Senhor nos ensina nessa manhã. 21. Nenhum mal atingirá o justo, nenhum mal atingirá o justo. Mas o ímpio está coberto de problemas. Ou seja, isso não significa que o justo ele não vai enfrentar problemas, né? Ou dificuldades, ou desafios que surgem na nossa vida. Mas sugere que Deus vai estar conosco, né? Aqueles que seguem o seu caminho, aqueles que seguem a sua vontade, isso impede que o mal destrua suas vidas. Ou seja, o justo não significa que o justo ele não vai estar apto, acessível a ter dificuldades sobre a sua vida. Vai ter dias difíceis sim, né? O dia difícil ele nasce para o justo e ele nasce pro ímpio e nasce para o justo. Mas a diferença é o quê? Que o justo ele tem Deus para levantar, para sustentar, para guardar, para não deixar que o mal ele destrua essa pessoa. O ímpio não. Ele está indo por um caminho de destruição. Então, quando o dia mal se levantar na vida do ímpio, isso vai gerar morte na vida dele, vai gerar consequências ruins. Porque ele não tem Deus, ele não tem o Senhor para o sustentar, para o guardar nesse dia, né? Então, Deus protege, né, aqueles que seguem seus caminhos, impedindo que o mal destrua suas vidas. Diferente do justo, os ímpios constantemente se deparam com dificuldades que resultam, né, pelas suas próprias ações. Ou seja, o ímpio, ele fala mal, ele trama mal, ele maquina o mal. Então, tudo que ele vai para um caminho, que chega no caminho assim, pronto, cheguei no caminho de dificuldade, um caminho ruim, foi só geração das consequências que ele fez. Chegou o dia da colheita para ele. Versículo 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos. Lembra que eu falei, né? Que o Senhor detesta a mentira. Está aqui o versículo base. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com aqueles que falam a verdade. Ou seja, Deus rejeita a mentira, mas se agrada daqueles que falam a verdade, que falam com sinceridade. Então você pratique a verdade, abandone a mentira, por mais simples que seja. Se você ama a Deus e sabe que a mentira ele detesta, não compactue com essa prática. Rejeite a mentira. Rejeite a mentira, porque você sabe que você rejeitando a mentira, você vai estar andando no caminho do Senhor, vai te trazendo alegria, sabe? Porque o Senhor vai estar se deleitando com você, porque se falam, se deleitar, ele se alegra. Olha, meu filho ali, ó, praticando a verdade, ele podia muito bem se mentir agora para poder se livrar dessa situação, mas ele está ali falando a verdade. Então, ele se alegra com quem pratica a verdade. Então, abandone. Se você diz amar ao Senhor e você continua na mentira, você não ama a Deus. Eu sinto muito te dizer isso. Se você convive com a mentira, dentro da prática da mentira, você não ama ao Senhor.
tá bom? Então, se você ama o Senhor, largue a mentira, porque você sabe que o Senhor odeia. Então, você vai continuar praticando a mentira? Eu espero que não. Versículo 23. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração do tolo derrama insensatez, ou seja, o sábio ele não exibe seu conhecimento. Ele não chega nos cantos, olha, eu sou sábio, sente-se aqui que eu sou sábio, eu vou orientar você, que eu sou muito sábia. O sábio ele não chega assim. Já o tolo, né, ele fala sem pensar, revelando a sua falta de sabedoria. Fala, agora vocês vale, mas as pessoas sem sabedoria. Então, revela ali a essência dele. E o sábio não. O sábio, ele não chega dizendo, olha, eu sei, eu faço, eu sou sábio. Não. Ele é reconhecido pelas suas ações. Quando você chega num lugar e você vê uma pessoa, né, de postura, de caráter, de valor, no seu cantinho, uma pessoa que é temente e obediente ao Senhor, uma pessoa que ela anda em reta justiça, ela vai trazer admiração. E vai olhar assim, nossa, que pessoa sábia. Nossa, que pessoa de caráter, de valor, de conduta. Nossa, que pessoa sábia. E o tolo, ele nem precisa chegar dizendo que acha que ele é sábio. Porque só não abrir da boca dele, você vai ver que ele não tem ali sabedoria, tem insensatez, muita insensatez. Tá certo? Então, o versículo 23, ele fala sobre isso. Versículo 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo escravos. Ou seja, quando ele remete aqui que as mãos diligentes elas vão governar, né? Vocês sabem muito bem o que é o trabalho diligente, né? É um trabalho esforçado, com dedicação, que você arregaça as mãos e vamos pra luta, vamos trabalhar, vamos fazer o que precisa ser feito. Ou seja, o que essas pessoas que elas trabalham, se elas vão conseguir alcançar? Elas vão conseguir alcançar, que fala na questão de governarão. Elas vão conseguir alcançar, tá bom? Liderança. Elas vão conseguir alcançar. Supervisão. Vão conseguir alcançar gerência. Enquanto a pessoa que é preguiçosa, que não trabalha, que vive procrastinando na vida, ela não vai sair daquela posição que ela tá, de auxiliar de alguma coisa, sabe? De auxiliar de alguma coisa, que ela sempre vai ficar, eu queria tanto ser aquilo, mas não chega cedo, não se esforça para crescer dentro da empresa, certo? E eu não tô falando isso aqui só da questão de empresa, de tudo isso não, mas na questão também da questão do servir, sabe? Quando uma pessoa se destaca numa igreja, numa empresa, em que for, em área for, ela vai crescer. Ela vai alcançar um cargo de supervisão, de direção, de liderança de algum departamento, porque ela trabalha com diligência, tá bom? Ela trabalha incansavelmente, ela trabalha se esforçando dando o seu melhor. Então ela vai alcançar uma posição elevada. Enquanto preguiçoso, ele fica lá, ai, queria tanto fazer tal coisa, mas eu tô tão cansado. Ai, eu queria fazer tal coisa, mas depois eu faço. Aí fulano entrega aquele relatório. Ah, é relatório, né? Tá certo, depois eu faço. Enquanto o dirigente, antes do chefe pedir o relatório. Tá aqui, ó. Tá aqui, chefe, ó. Tá aqui, patrão. O relatório de hoje. O relatório aqui que o senhor pediu. Eu tenho certeza que essa planilha, eu montei essa planilha aqui, porque eu tenho certeza que o senhor vai precisar. E ele vai falar assim, nossa, que pessoa dedicada ao seu trabalho. Enquanto o dirigente não, ele fica lá na preguiça dele. E ele só vai fazer o quê? Essa pessoa que era mesmo auxiliar que ele vai com um carro de supervisão. E ele fica lá trabalhando para essa pessoa agora. Então, a preguiça, ela leva isso, tá bom? Então, que possam ser pessoas diligentes no nosso trabalho, nos nossos lares, dentro da nossa igreja, dentro de tudo aquilo que a gente possa fazer, que a gente possa dar o nosso melhor. Para que as pessoas possam nos notar, não, mas para que o Senhor, Ele olhe lá de cima e veja, olha como meu filho trabalha. Olha como meu filho se dedica na minha obra, tá bom? Não queira alcançar só olhos humanos, tá bom? Mas todas as suas ações, o Abba tá vendo. E todas as suas ações, eles geram consequências boas ou ruins, geram bênçãos ou maldição sobre a sua vida, tá bom? Versículo 25. O coração ansioso oprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Ou seja, o versículo 24, ele tá aqui. É o 24, gente? Não, é o 25. Ele está ressaltando que a preocupação e a ansiedade podem nos deprimir. Quando nos preocupamos com algo, quando ficamos ansiosos por algo, isso nos angustia muito, nos angustia tanto e nos deprime, nos oprime. Mas palavras encorajadoras podem levar com que o Espírito traga alegria, né? Pode levantar o Espírito e trazer alegria. Ou seja, quando estamos assim,
e vem uma pessoa até nós, olha, não fica assim. Eu sei que tá doendo, eu sei que você tá se preocupando com uma coisa ou outra, mas o Senhor é contigo, se é só uma fase, você vai passar. E você começa a lançar a palavra de coragem sobre a vida daquela pessoa. E você começa a lançar a palavra de coragem sobre a vida daquela pessoa. Então isso vai trazer alegria, sabe? Isso vai trazer com que essa pessoa, ela, nossa, ele tá me encorajando, tá me fazendo ir pra frente, sabe? Uma vez, uma amiga minha, ela me encaminhou uma pregação da Thalita Pereira. Eu amo a Thalita, gente. Essa pregação da Thalita, e... Meu Deus, faltou o nome da pregadora, meu pai eterno. Camila Barros. Gente, são muita referência pra mim. Essas duas pregadoras, elas são muita referência pra mim. E teve uma passagem uma pregação da Thalita, que ela falou assim, olha, você tá passando por uma situação difícil? Você chora. Mas você chora. Coloque tudo pra fora. Conversando com o Senhor e chora. Chora feito criança. Mas quando você terminar de chorar, você se levanta. Sabe? Tô preparado pra lutar essa guerra. Você não fique se vitimizando, tá bom? Você se levante preparado pra lutar por essa guerra, tá bom? E o Senhor, Ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer. Enquanto, sabe aquelas frases que falam, né? Coloque o pé que o Senhor coloca o chão. Vá assim. Não deixe que as situações da sua vida se oprimam você, preocupe você, lhe cause ansiedade, não. Chore aos pés do Senhor, entregue tudo nas mãos dele, porque ele vai te mostrar a solução. Ele vai te dar sabedoria para o que fazer, para como lidar, para como resolver tal situação. E chore nos pés dele, e quando terminar, levante-se e decida a vencer essa situação, a mudar esse quadro, tá bom? Versículo 26. O homem honesto e cauteloso em suas amizades. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder. Gente, esse versículo aqui eu levei pra vida, viu? O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas os ímpios os leva a perder-se. Ou seja, esse versículo 26, ele está referindo que o justo ele escolhe com cuidado seus amigos, enquanto os ímpios são levados à perdição pelas suas más companhias e más influências. Hoje eu, Thaís, eu aprendi muito nessa vida, muito nessa vida, em questão de amizade mesmo. E hoje eu seleciono muito bem quem vai estar muito próximo a mim. Quem vai conhecer a Thaís? Quem vai conhecer a intimidade da Thaís? Quem vai conhecer o que acontece na vida da Thaís? Quem é que vai saber? Quem é que eu vou trazer pra perto? Então eu seleciono muito bem. Sabe por quê? Porque hoje em dia eu quero perto de mim pessoas que são sábias, que vão instigar a minha sabedoria, sabe? Que vão instigar a ter mais conhecimento, instigar a estar mais dentro da palavra do Senhor, dentro da vontade do Senhor. Eu não quero pessoa perto de mim que fique falando mal dos outros, que fique falando dos outros. Eu não quero. Sabe por quê? Porque isso vai me edificar em quê? Vai me agregar em quê na minha vida? Eu vou usar em quê a vida do outro na minha vida? Nada. Então eu vou querer o quê? Essas pessoas perto de mim pra quê? Hoje eu quero pessoas perto de mim, pessoas de orações, certo? Eu não sou, gente, aquela amiga que tá presente 24 horas grudada assim, ó. Mas se precisar de mim, eu tô aqui, certo? E eu quero aproximar a mim essas pessoas que são pessoas de oração, pessoas com Deus, pessoas que são sábias, pessoas que eu olho e vejo exemplo na vida delas pra minha vida. Nossa, como ela dá conta disso, daquilo outro, nossa, como ela faz isso, aquilo outro com excelência. Pronto, eu vou ficar perto dessa pessoa porque essa pessoa vai me ajudar, ela vai me dar estratégias para que eu possa vencer quando essas coisas acontecerem na minha vida. Então, o sábio, ele procura estar com pessoas sábias para cada vez mais se tornar mais sábio, tá bom? E o ímpio não. O ímpio, ele se perde pelas más influências. Deixa eu seguir essa pessoa aqui que não tem nada a ver com meus princípios. Deixa eu me acompanhar com essas pessoas aqui, nada a ver. Essas pessoas que condutas todas erradas, deixa eu me acompanhar com essas pessoas. Então as más influências e as más amizades levam ele à destruição, porque ele não seleciona quem vai chegar perto da vida dele, quem vai se aproximar dele, entendeu? Ele vai só se deixando levar pelas más amizades. Então que você leve esse versículo para a vida também, tá bom? Não queira que qualquer tipo de pessoa se aproxime a você, qualquer tipo de conteúdo venha até você. Escolham pessoas que são realmente próximas do Senhor. Escolham os amigos do Senhor para serem seus amigos, tá bom? Escolham os amigos do Senhor para serem suas amigas. Não escolha as pessoas que são de má influência, má reputação, que não controlam sua língua, que não controlam seu temperamento, que sempre agem por impulso, pessoas que estão sempre inclinadas para o mal. Escolha pessoas que
que tenham sabedoria, que tenham algo a agregar na sua vida. Porque quanto mais vocês sentarem em mesas que te edifiquem, você cada vez mais vai sair mais edificado ao Senhor, mais íntimo, sabe? Quando você senta com amigas do Senhor, é para falar e se edificar na palavra dele e não de outras pessoas. Então, leve esse versículo para a sua vida, em nome de Jesus, e selecione bem as pessoas que vão estar do seu lado, tá bom? Versículo 27, tá bom? O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Ou seja, esse versículo aqui me remete muito que a preguiça, ela nos impede, né, impede que alguém escolha os frutos do seu trabalho, colha o fruto do seu trabalho, porque em vez dele trabalhar e colher os frutos, ele está dormindo. Já dormiu um pouco mais, 10 minutos mais, 1 hora mais, enquanto era para ele estar trabalhando na sua colheita, fazendo a sua plantação, bem direitinho, bem certinho, mas ele não está se importando com isso. Ele está o quê? Deixa eu dormir, deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar nessa escassez aqui, entendeu? Já enquanto a pessoa que trabalha diligente, ela valoriza, porque ela utiliza dos recursos de sabedoria, né, dos seus recursos com sabedoria, ou seja, eu trabalhei muito, agora eu vou pegar esse dinheiro e vou investir em tal coisa. Olha, eu trabalhei muito, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar tal coisa. Então, a sabedoria, ela instrui a pessoa diligente, né, para não gastar o seu dinheiro de qualquer jeito, de qualquer forma, de valorizar o suor do seu trabalho, tá bom? E o 28 fala: no caminho da justiça está a vida. E essa é a vereda que nos preserva da morte. Ou seja, ele finaliza aqui, né? Finaliza? Com 28, finaliza com 28. Que no caminho de justiça, no caminho da justiça está a vida. E essa é a vereda que nos preserva da morte. Ou seja, quando você anda no caminho reto, você anda no caminho que agrada ao Senhor, né? O justo, ele se contenta em estar fazendo aquilo que agrada ao Pai. O insensato não, né? Ele vai de qualquer jeito, faz as coisas de qualquer jeito, mas o justo não. Ele quer estar dentro de um caminho que agrade ao Pai. E a vereda, que a vereda você sabe, né? Que é a correção. E essa vereda, ela livra eles da morte, ou seja, preserva e guarda. Porque quando você tem conhecimento de que aquilo pode proporcionar a morte, né? A sabedoria, ela te livra disso. Ele não vai para o caminho. Então, a vereda, ela guia pelo caminho de justiça e preserva essa pessoa da morte. Tá certo? Então, a justiça, ela leva a pessoa que anda, né, na justiça, leva uma vida com preservação, certo? Guardando seu caminho, guardando as suas escolhas. Já os caminhos dos maus resultam só em destruição e morte, né? Levando também em comparação o caminho dos ímpios, que são pessoas que só caminham para a destruição. E quando se tentam, né, corrigir ou alertá-los, eles não estão abertos à repreensão, porque só eles estão certos. Só eles estão certos. Então, que você não seja uma pessoa insensata, sabe? Que você seja uma pessoa sábia, que você possa edificar as pessoas. E eu queria que você ficasse, né, com o versículo 18 desse capítulo, com o versículo 22 e com o versículo 26, porque são chaves para a vida, tá bom? Versículo 18, versículo 22 e versículo 26. Guarde esses versículos e apliquem à vida de vocês. E eu tenho certeza que o Senhor tem falado com você nos outros versículos também. Mas esses versículos são versículos-chave, sabe? Que vai te ajudar na sua caminhada. Muito mesmo, se você for uma pessoa sábia. Então, finalizando o estudo de hoje, agora eu vou passar para vocês o desafio de hoje, tá bom? O desafio de hoje está muito bom, que é o poder das palavras, tá bom? O desafio Viva a Sabedoria, o poder das palavras. Ele está baseado no versículo 14, tá bom? Então, primeiramente, a reflexão. As palavras têm poder de construir ou destruir. Como você tem usado as suas palavras? Elas refletem o fruto da sua boca. Então, faça uma autoavaliação durante o dia. Observe suas palavras. Qual é o tom delas? São palavras edificantes? Como suas palavras impactam aqueles que estão ao seu redor? Tá bom? E o exercício, né, de transformação. Como posso usar as minhas palavras para gerar mais luz e esperança ou bondade ao invés de confusão ou mal-entendidos?
Então pare, né? E faça esse exercício. Olha, o que eu posso fazer para que as minhas palavras elas não gerem contendas? O que eu posso fazer para a minha palavra ser luz e edificação na vida do meu irmão? E você vai, olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, que você possa fazer essa auto-observação de como é que está o tom das suas palavras, se está sendo um tom, né, bom, se ela está impactando a vida de pessoas de forma positiva, ou se ela está impactando de forma negativa, que fique olho essa reflexão para você, tá bom? Que o Senhor abençoe o seu dia, que seja um dia maravilhoso, e eu vou estar orando por você, tá? Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, obrigado por esse estudo, obrigada por cada vida que participou, por cada pessoa que passou por essa live. Que o Senhor possa abençoar cada um deles, dando graça, conhecimento, sabedoria. Que o Senhor capacite cada vez mais a vida deles. Que o Senhor desça com graça. Senhor, que o Senhor derrame do teu conhecimento sobre a vida de cada um. Que o desejo dos seus corações seja, Senhor, por sabedoria. Que elas desejem e almejem um coração, sabe, no seu coração cada vez mais a sabedoria, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que bem materiais, que ela anseie, Senhor, que os seus corações eles ardam em desejo por sabedoria, Pai. Guia, Senhor, os seus dias, dá livramento, protege, guarda, abençoa tanto as suas vidas como os do seu lar, Senhor. Levanta mulheres sábias, Senhor, estruturadas dentro do seu lar, mulher estratégica, mulher resolucionadoras de conflitos, e não mulheres que causem cada vez mais conflitos, Senhor. Abençoa a mentalidade de cada uma delas, que seja uma mentalidade abundante, uma mentalidade próspera. Senhor, alavanca, Senhor da glória, a vida dessas mulheres, que as suas bocas sejam usadas como canal, Senhor, de instrumento por ti, canal que edifique outras pessoas, que sejam mulheres, Senhor, que ajude outras mulheres, que levante outras mulheres e não sejam mulheres de língua ferinas, de língua, Senhor, que cortam mais do que uma espada afiada, Pai. Ó Jesus, traz consciência para o teu povo nesses dias, para abandonar a fofoca, a picuinha, a discussão, disse-me-disse, Senhor da glória. Traz, Senhor, para o meio do teu povo, Senhor, tempos de paz, tempos, Senhor, de consciência, que eu preciso me alertar, que eu não posso falar mal do meu irmão porque está prejudicando a mim e desagradando a ti, Pai. Porque como é que eu falo que eu amo o Senhor e pratico contenda contra o meu irmão, disseminando o ódio, Senhor, que é algo que o Senhor detesta, Senhor, que é a contenda entre os irmãos, que provoca contenda contra os irmãos. Caia por terra, Senhor, esse espírito de fofoca e contenda que tem se levantado dentro da tua igreja, que tem se levantado nos últimos tempos, Senhor, que tem predominado dentro da tua igreja, coloca por terra, Senhor, em nome de Jesus, e levanta as mulheres, Senhor, que ajudem outras mulheres sábias e posicionadas para esse tempo. Em nome de Jesus, Pai, eu venho te pedir isso, em nome de Jesus. Abençoa o final de semana de cada uma com livramento e graça. Em teu nome eu oro e te agradeço por todas as coisas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha inspiradora, que o Senhor abençoe o seu dia grandiosamente e que a sua boca seja usada como um canal de instrumento para o Senhor. Um canal onde jorre rios de vida. E não que seja usada para o mal, tá bom? Deus abençoe a sua vida.